Olá, amigos. Olá, irmãos. É para honra e glória ao Senhor que eu venho lhe apresentar o nosso quarto estudo. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Vamos aprender? Jesus foi concedido pelo Espírito Santo, batizado, conduzido pelo Espírito Santo. Jesus executou seus milagres por meio do Espírito Santo. Esses são alguns exemplos de que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo era totalmente independentes. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio à terra para estar com os fiéis até que Jesus voltasse novamente. Irmãos, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder impessoal. Possui os mesmos atributos da divindade, pois é Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, ele é descrito participando na criação da terra, agindo no coração humano e habitando certos indivíduos para tarefas especiais. Também foi prometido para os últimos dias. Irmãos, a notícia da partida de Jesus trouxe uma incerteza ao coração dos discípulos. Eles ainda não compreendiam como ela ocorreria. Depois de anos na companhia do Mestre, não aceitavam a ideia de sua ausência. Jesus, porém, não os deixaria órfãos. Ele fez a promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo. A expressão outro, usada por Jesus, indica alguém igual a ele. O Espírito não só estaria com os discípulos, mas habitaria nele, cheio do Espírito. Estariam seguros para que grandes desafios que os aguardavam. Irmãos, a plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus tivesse contemplado sua missão, sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia fazia parte do plano da salvação. Faltava ainda mais um passo. O Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Irmãos, quando o sacrifício vicário de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi glorificado e o Espírito enviado à terra. Irmãos, Pedro afirmou: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Isso se encontra, irmãos, em Atos 2:33. Irmãos, qual seria a obra do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito, o Consolador, seria enviado para ensinar toda a verdade e nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, irmão, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no coração daqueles que crê. Se encontra em João 14:23. Assim, irmãos, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é por meio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Irmãos, devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles necessitaram fazer isso naquele tempo, hoje precisamos muito mais. O grande desejo do Senhor é nos dar seu Espírito, pois é por meio do Espírito de Deus que habita em nós. Irmãos, o Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo
quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo escreveu a ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Essa ordem se encontra em Efésios 5,18. E essa ordem, irmão, também é uma promessa do seu cumprimento. Se buscarmos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, se nos humilharmos e confessarmos nossas dependências, o Espírito virá em resposta às nossas orações. Irmãos, Jesus ensinou que uma das funções do Espírito seria convencer os homens do pecado. O arrependimento ou tristeza pelo pecado só pode ocorrer pela ação do Espírito no coração. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é a recusa persistente de atender a seus convites para o arrependimento. Irmãos, Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois Ele é rico em perdoar. Mas o próprio ser humano, pela dureza do coração e apego ao pecado, se coloca fora do alcance da graça de Deus. Irmãos, após a concessão de Cristo, os discípulos esperavam ansiosos pelo cumprimento da sua promessa de enviar o Espírito. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como prova de autoridade de Jesus como sacerdote e rei. E todo o poder do céu e na terra lhe foi dado. Irmãos, Jesus não fechou o reservatório do céu depois de derramar seu Espírito no Pentecoste. Temos hoje ainda o privilégio, irmão, de sermos batizados com o mesmo poder. O céu está repleto de tesouros de sua graça, e os que vão a Deus com fé podem reivindicar tudo o que Ele prometeu. Amém, irmãos? Irmãos, se você crê em Deus, se você crê em Deus e no Espírito Santo Consolador, e crê se você deseja, irmão, crer em Deus, no Espírito Santo como Consolador, meu amigo e ajudador, você deseja abrir seu coração à influência dele e ouvir suas amáveis conselhos e ensinos, irmão, você busque a Deus, porque através de Deus, irmãos, que nós iremos receber nosso Espírito Santo, iremos viver melhor na terra, longe do pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos e que todos possam viver essa fé intensamente. Irmãos, vocês creem no Deus Espírito Santo como Consolador, seu amigo e ajudador? Você deseja abrir o seu coração à influência dele e ouvir seus amáveis conselhos e ensino? Vocês então, irmãos, busquem a receber seu batismo diário e ajuda os outros a conhecer mais de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que esse estudo venha ficar guardado no coração de cada um. E que dia após dia possamos nos fortalecer e nos brindar com o Espírito Santo. Irmãos, que todos tenham um excelente dia na santa paz do nosso Senhor Jesus. E que Deus nos conceda tudo o que necessitamos, em nome de Jesus. Irmãos, se você gostou desse ensino, se você gostou desse estudo, você pode, irmãos, se inscrever no meu canal no YouTube, comente, compartilhe, para que outros irmãos possam se encher dessas bênçãos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.